Ótima tarde, pessoal, ótima tarde. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou agora tomando um café, o meu pão tá aqui. Acabei de fazer um cafezinho. Nosso horário operacional atrasou um pouquinho porque eu fui inventar de ler a mensagem e a minha mulher tinha pedido para eu estender roupa. Aí, mano, aí não. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai fazer o quê? Você vai simplesmente estender a roupa. É o que fui lá fazer, estender a roupa. Ai, meu Deus do céu. Então por isso eu me atrasei com vocês aqui no meu horário operacional, tá bom? Deixa eu colocar aqui no grupo do nosso grupo lá de WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, vai lá. É gratuito, tá? Geralmente eu coloco aqui na descrição. Todo dia de segunda a sexta eu faço essas entradas, né? Eu faço o meu horário operacional, que geralmente é de 1h30 às 3h30 da tarde. E às 4h30, na verdade, de 1h30 às 4h30 da tarde, mas eu entro no horário operacional com o time, geralmente das 2 às 3 da tarde, no YouTube. E também, se você não faz parte lá do nosso grupo também lá no Instagram, adiciona a gente lá, @fregonatrader. Vai ser uma satisfação ter você com a gente lá. Bom, muito bem. Então vamos começar nossa leitura sem muita delonga. A gente geralmente, time, quando a gente começa, eu sempre começo fazendo uma leitura de notícias. Então a gente verifica se tem notícias. E o site é o site da forexfactory.com, então forexfactory.com, eu geralmente coloco aqui na tela, para você poder acessar e verificar quais são as notícias relevantes às nossas paridades, quais são os ativos que nós vamos estar trabalhando. Um detalhe importante aqui, pessoal, é o seguinte: se você, por exemplo, Fregona, eu ainda não tem uma conta. Aqui em cima você tem no card aqui nos meus vídeos, tem como você abrir uma conta de demonstração, uma conta para você poder operar com a gente, uma conta mesmo de teste, então uma conta de simulação. Então você pode abrir nessa corretora que eu já coloquei o link no vídeo para vocês poderem ter acesso. Depois que você faz uma conta na corretora, você precisa ter um programa para poder fazer suas transações e nós utilizamos o MetaTrader 5. Então também tem um vídeo meu aqui onde ensina você a instalar o MetaTrader 5 com a conta que você criou lá na corretora. Então são dois vídeos em sequência, precisa assistir um para poder usar o outro, tá joia? Então aí sim você vai poder fazer essas entradas, sabendo que nós utilizamos, né, o TradeView, que é o aplicativo que nós usamos para verificar os gráficos e fazer leitura. Então nós lemos os gráficos no TradeView e fazemos as operações no MetaTrader 5, que faz a operação na corretora, tá bom? Então são esses três detalhes importantes e nós começamos aqui verificando as notícias. Bem, nas nossas paridades que nós vamos dar uma olhadinha hoje, por exemplo, vamos olhar aqui Bitcoin, vamos olhar Nasdaq também, vamos dar uma olhada aqui no Shao, no ouro, Shao USD, não temos nada. Hoje nada, mas sempre que você quiser olhar, você tem aqui em cima, né, calendar, calendário, né? Clica aqui e aqui você vai ter os calendários e as probabilidades de notícias que podem estar acontecendo ou que irão acontecer. Por exemplo, amanhã nós ainda também não temos nenhuma notícia de pasta vermelha. É bom você ficar de olho na notícia de pasta vermelha, que muito provavelmente elas têm impacto no mercado. As de pastas amarelas e laranjas não tem tanto. A laranja vale a pena você ficar olhando, né, observando, porque pode alguma coisa acontecer. Nesse caso aqui, o SD seria 11 horas da manhã aqui no Brasil, tá bom? Então fica de olho nesses detalhes. Feito isso, hoje então nós não temos nada para a nossa segunda-feira, a não ser aqui possibilidade no JPY, né? É o Yen japonês. Tem muita gente que utiliza essa paridade, né? O USD JPY, por exemplo, GBP JPY, muita gente utiliza. Então é bom ficar de olho. Não tem horário, pode ser a qualquer momento do dia. Quando você vê aqui, ó, tentative, tá vendo aqui escrito? Quando você vê isso aqui, significa que é uma notícia que pode acontecer em qualquer momento do dia. Fica de olho. Feito isso, pessoal, essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar antes de começar a operar. Nós que operamos aqui Forex, então nós analisamos sempre essas notícias. Com base nisso, feito, eu agora vou partir para os gráficos, tá bem? O primeiro gráfico que me apareceu aqui foi logo do Shao. Shao, vamos lá, vamos olhar o Shao. O Shao já está aqui na tela. O que o Shao vai mostrar para a gente aqui? O que ele traz para a gente como relevância para você que faz a operação em cima do ouro? O que o Shao está trazendo para a gente? Vamos dar uma olhada aqui melhor. Tem algumas marcações que são marcações antigas que a gente já deixou marcado, né, há semanas atrás. Semana retrasada e passada nós não fizemos operações, eu estava em viagens. Ó, tem várias coisas marcadas aqui e o mercado foi visitando todas essas regiões que nós marcamos, isso é bem legal, né? Então eu fiquei praticamente 2 semanas sem fazer as operações porque eu estava viajando, família, negócios novos, várias coisas acontecendo e eu não tive como operar com vocês ao vivo, né? Então estou aqui agora trazendo para vocês, vamos dar uma olhada no Shao, o que é essa paridade ouro-dólar.
traz para a gente aqui hoje? Primeiro passo, pessoal, eu sempre gosto de olhar no diário para ver o que o dia está mostrando para a gente. Então vamos dar uma olhadinha aqui no diário, mesmo sabendo que nós estamos aqui no diário, pessoal. Para você ter ideia, ó, aqui onde eu estou mostrando para vocês, aqui nessa região, a gente está falando de 21 de outubro de 2025. Aqui, tá? Onde eu estou mostrando aqui é 2025. Olha isso aqui, ó, para chegar até aqui, né? Aqui foi aquela grande ruptura em março que também teve aqui. É bom a gente ficar de olho observando, né, essa andada, esse movimento do ativo. O ativo está em movimento de alta, mesmo ele tendo feito uma baita retração aqui, mas o movimento é sempre de impulsão. Porém, a gente está olhando um gráfico muito longo, né? Nós queremos fazer entrada no diário, no intraday, ou seja, no gráfico dentro do dia. E observando isso aqui, então, dessa maneira, a gente vai observar alguns detalhes. Vou zerar isso aqui tudo. Ele vai buscar sempre topos e fundos, é o que todo gráfico faz. Buscar topos e fundos. Então aqui um fundo, ele subiu buscando fazer isso aqui, ó, esse movimento, ó. E agora ele não está conseguindo romper esse topo, então muito provavelmente o que ele está fazendo? Buscando fundos. Quais fundos, Fregona? Porque no mercado, pessoal, o mercado quer saber de liquidez, que é fundos e topos. Então qual é o fundinho mais próximo que a gente está vendo? Deixa eu aumentar essa lupa para vocês darem uma olhada. Observe aqui, ó. Ele está próximo a esse fundo, mas nesse fundo aqui, ó, eu tenho liquidez aqui. Liquidez aqui não capturada. Isso tudo é liquidez, liquidez. Eu tenho aqui essa liquidez e eu tenho liquidez em cima, mas observando o gráfico, ele está fazendo esse movimento aqui, ó, para buscar este fundo, tá? Fregona, mas isso ele não pode fazer uma reversão, ele não pode vir simplesmente aqui fazer essa quebra. Ele desceu aqui fazendo uma impulsão de baixa, ele fez uma retração e ao invés de fazer uma impulsão de baixa, ele pode vir simplesmente aqui e quebrar? Pode. Mas quem é que vai dizer isso para mim? Aí é já no meu gráfico menor, aí já é no time frame menor. Nesse momento, né, eu tenho muita gente aqui que me acompanha que está começando do zero, cada candle desse aqui é um dia. Então esse aqui foi de quinta-feira, esse foi de sexta-feira e esse aqui está sendo de hoje, tá bom? Então cada candlezinho desse está mostrando o dia. E hoje, por exemplo, a gente percebe que o gráfico, ó, ele caiu. Esse gráfico está de baixa. O diário está mostrando para a gente uma tendência baixista. E tá, mas para fazer o quê? Muito provavelmente buscando esse fundinho aqui, ó. Só que junto desse fundinho tem um outro fundinho de liquidez aqui, ó. Esses são os fundos esperados. Se fosse no movimento de alta, a gente estaria buscando o quê? O topo do diário. Então seria esse topinho. Como a gente está observando que o movimento está baixista, então muito provavelmente o mercado está vindo em busca deste fundo aqui, tá? Então vamos deixar apenas esse fundo marcado, que a nossa intenção hoje de negócios é aqui. Vou botar uma bolinhazinha aqui só para isso, para depois identificar. Isso é no diário. Vamos agora diminuir o time frame, vamos para 4 horas. O que ele está mostrando para mim no 4 horas? Ó, ele tentou fazer um movimento aqui de continuidade de baixa, mas ele não fez. E aqui ele pode enganar muita gente, tá? Vou mostrar pra vocês aqui um detalhe. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal do YouTube, para verificar essa galera do YouTube. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever no YouTube aí, tá bom? Então no Shao aqui, o que está acontecendo? Olha o movimento que o Shao começou a fazer no 4 horas. Lembrando, pessoal, que nós não fazemos entrada em gráficos macro. Agora, para você trabalhar com day trade, no intraday, ou seja, dentro do dia, trabalhar com day trade, a gente analisa no diário, analisa 4 horas, analisa 1 hora, mas toma decisões sempre no micro. Então você analisa o macro para verificar tendência e executa no micro dentro do fluxo da tendência. Por exemplo, se a tendência está de baixa, não adianta eu querer o fluxo de alta. Eu tenho que esperar lá no time frame menor ele alinhar o fluxo de baixa, que é a tendência principal. É como querer nadar contra a maré. Espera a maré ficar ao seu favor. Então, por mais que você tenha analisado, a tendência está de baixa, mas você verificou lá nos 5 minutos um movimento de alta, é um risco você pegar o movimento de alta no time frame menor, sendo que o time frame maior está dizendo, eu estou caindo. E a gente não, né, por uma questão de inteligência, a gente não nada contra a maré. O time frame maior é que determina o time frame menor. Não é o menor que determina o maior. As nossas entradas são nos time frames menores, mas a análise é no time frame maior, ok? No macro time frame. Um detalhe importante,
Se você analisou o seu gráfico, poxa, Fregonda, eu fiz uma análise aqui do gráfico e verifiquei que o viés meu tá baixista. E do nada ele ficou altista. Pessoal, tá tudo bem. Você não pode ficar engessado com viés. Por mais que você tenha feito análise aqui agora, verificou que o mercado está de baixa, se ele virar para alta, você vai para alta. Tá, mas o que eu vou fazer então se ele virar? Vai esperar o time frame menor se alinhar ao time frame maior. Então lá no 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ele vai mostrar que houve lá uma quebra de topos e fundos, teve uma captura de liquidez, aconteceu o choque que a gente chama, ele inverteu o fluxo. Eu analiso isso lá no time frame menor, depois que eu percebi que no meu time frame maior me sinalizou que o mercado está mudando. Por exemplo, aqui agora, vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Olha o que está acontecendo nesse instante aqui no gráfico, ó. O que o Shaw está me mostrando no 4 horas? Olha que movimento no 4 horas, time. Olha esse movimento. No movimento 1, 2, 3. Puxou forte para cima, quebrou o topo. Puxou forte para baixo para quebrar a mínima. Mas ele não quebrou a mínima. Ou seja, esse é um movimento de continuidade de baixa. Só que o que ele precisaria fazer com esse candle pretinho aqui, ó? Vou botar, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês enxergarem. Conta como pão. É. O que ele precisaria fazer? Esse candle pretinho precisaria ter quebrado esse fundo aqui. Nem esse candle quebrou e nem esse ainda. Se esse candle ou o próximo candle vier aqui, time, e ele quebrar abaixo desse fundo, então é esse movimento baixista, o mercado está me dizendo, olha, eu vou começar aqui um fluxo de baixa, mas ele precisa quebrar este fundo. Do jeito que ele fez aqui, não é uma confirmação de baixa. Ele pode estar induzindo muitos traders ao erro, mesmo a gente observando que lá no diário a gente falou que é o quê? Que é movimento de baixa. Então, o que nós estamos esperando que aconteça? O que nós queremos ver acontecer? Nós queremos ver este candle verdinho aqui ficar pretinho, né? Eu vou usar esse palavreado. Esse candle de alta, eu vou esperar e quero que ele fique de baixa. Ou seja, ao invés de ficar verdinho aqui, lembrando, pessoal, que isso aqui é configurável, tá? Tem gente que usa verde e preto, tem gente que usa vermelho e verde, tá bom? É configurável. No meu caso aqui, os movimentos de baixa é o preto e o movimento de alta, né? A gente chama de long é verde e short é preto. Então, nesse caso aqui, o que a gente quer ver? Eu quero ver esse candle verde ficar pretinho abaixo desses caras aqui. Porque se ele fechar aqui abaixo, então eu tenho aqui um movimento configurado de baixa. Ele não fechou ainda, tá vendo, pessoal? Ele chegou perto, mas não fechou. Ele chegou aqui perto, não fechou. Então eu preciso que um candle venha e fique assim, ó. Eu preciso que ele venha simplesmente e faça isso aqui, ó. Feche, ok? Se ele fechar aqui, pretinho, maravilha. Pode ser aqui, não tem problema, desde que seja abaixo. Não pode ser com pavio, não pode ser o paviozinho que fechou. Porque com pavio, esse aqui já fechou com pavio. Não é com pavio, é com o corpo do candle, tá? É com o corpo do candle que eu preciso aguardar o fechamento. Bem, então aqui no gráfico então de 4 horas, eu estou aguardando o movimento se consolidar com aquilo que eu já vi no diário. No diário eu decidi, olha, o meu viés aqui é vendas e eu vou aguardar por vendas. Beleza. 4 horas, vamos olhar o que 1 hora está mostrando para gente. Vamos diminuir então o time frame, 1 hora. Então, no 1 hora é esse fundo aqui, tá? E aí, o que eu estou esperando? O que eu quero ver aqui? O que 1 hora está me mostrando? Ó, 1 hora teve lá um lance muito legal. O que a gente já tem aprendido, o que eu já tenho ensinado a vocês? Abaixo de fundos, nós temos liquidez de demanda. Então, ó, fundo aqui, olha esse fundo aqui, esse fundo. E tem um detalhe muito interessante que é sempre bom vocês verem, que é uma questão pedagógica mesmo. Observem isso aqui, ó. Estão vendo o mercado aqui nessa região? Você está observando que quando ele chega aqui, ele tem um impulso, quando ele chega aqui, ele tem um impulso, quando ele chega aqui, ele tem um impulso? Estão observando esses detalhes? Muito bem. Se você está observando esses detalhes, nós temos aqui
verdadeiramente o que nós chamamos de bloco de ordens. Essa região aqui é uma região de bloco de ordens, ou conhecido como order block. Essa região de bloco de ordens significa que é uma região que o mercado adora ficar visitando para negociar preços. Por isso que ele está chegando aqui, segurando e criando o que nós chamamos aqui de suporte. Né? A galera que gosta da análise fundamentalista chama isso aqui de suporte e em cima de resistência. Então aqui nós temos um suporte. Então um suportezinho que ele criou aqui, suportezinho que ele criou aqui, um suporte aqui. E muitos traders, o que eles fazem? Eles colocam seus stops debaixo dos suportes, que é o que muita gente está aguardando aqui, ó. Debaixo desse fundinho aqui, time, ó, debaixo desse fundo, tem muitas ordens aqui debaixo, tem muitos stops aqui. Então, o que o mercado faz? O mercado trabalha com liquidez. Observando esse gráfico no 1 hora, eu já vi várias coisas nele aqui. Algumas coisas, por exemplo, olha o que ele fez, olha o que o mercado fez aqui, ó. 1 hora, ó. Movimento 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou a máxima, puxou para baixo, quebrou a mínima. Que movimento é esse, time, que eu já ensinei a vocês? Que movimento é esse aqui? Que movimento é esse? 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Puxou para cima, quebrou o topo. Puxou para baixo, quebrou a mínima. Ele criou aqui uma estrutura de continuidade de baixa. E aí, o que a gente faz para surfar o movimento de baixa? A gente faz o quê? Coloca o stopzinho aqui em cima. Coloca o stopzinho aqui em cima desse topinho. Espera ele voltar na região, que é o que ele fez. E depois surfa o movimento pelo menos 3 para 1. Ó, 3 para 1 seria aqui, ó. 2,99, 3 para 1. Ou seja, ele teria pago para a gente exatamente aqui, ó. Porque o movimento, ó, 1, 2, 3, ó, movimento 1, 2, 3. Eu ensino isso aqui todo dia para vocês. Aí o que ele faz depois que ele faz esse movimento? Ele cria uma região que nós chamamos de POI, que é essa região aqui, ó. Que é a região dessa puxada para cima, que ele puxou aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Essa puxada que ele deu para cima aqui, ó. Essa região aqui, ó, 1, 2, 3, puxou para cima e puxou para baixo. Essa puxada para cima é a região do POI, do POI, né? E aí o que o mercado faz? Quando o mercado desce, ele geralmente volta nessa região para testar a região. Quando ele testa a região, então, se ele não quebrar o topo, porque se ele vier aqui e quebrar o topo, significa que o mercado reverteu. Ao invés do mercado cair, o mercado está subindo. E aí eu já faço as minhas entradas inverso, ok? Nesse caso aqui não, olha, ele respeitou o topo, ele não quebrou. Ele só veio na região do POI, que é essa região aqui que eu marquei, ó. Ele veio, ó, caiu, subiu, testou a região, não quebrou o topo. Então aí é o que eu falei, eu venho aqui, monto a minha posição aqui em cima do topo, surfa o movimento onde ele fez o teste. Vamos supor que você entrou aqui, você poderia surfar pelo menos 3 para 1. E já teria pago aqui, ó. Se você entrou aqui, colocou o stop aqui em cima, ele teria pago aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. Onde ele tocou. Na verdade, perdão, teria pago aqui, ó, onde ele já veio, ó. Aqui, ó. Eu não tinha visto, não. Olha aqui onde é que ele já veio. Ou seja, 3 candles, logo 3 candles depois já teria pago todo o seu movimento. E teria pago, sabe quanto? Onde ele veio? Teria pago 5,44, 5,5 para 1. Tá certo? Só para você entender. Então, ele fez aqui o movimento de continuidade de baixa. Por isso, então, que ele caiu. Então, a explicação do mercado ter caído aqui, como ele ainda está caindo, foi devido a esse movimento. Ele ainda está dentro da região do POI, tá vendo, ó? Ele tá vindo nessa região e tá ficando aqui, ó. Tá ficando aqui, ó. Ele não tá ultrapassando, não está quebrando essa região que a gente marcou aqui. Vou até desenhar, escrever aqui para vocês aqui, ó. POI no 1 hora. Uau! POI de 1 hora é gigantesco. Só que tem um detalhe muito interessante que ele tentou fazer e não conseguiu. Isso está me dizendo mais uma força que o mercado ainda vai cair. E o que é que ele está fazendo, Fregona, que está te dando a ideia de que ele vai subir? Quando ele caiu aqui, quando ele fez o movimento de 1, 2, 3, testou a região do POI e caiu, ele tentou quebrar e subir novamente. Ó, como que ele veio aqui em cima. E aqui, quando ele tentou fazer isso, ele fez uma estrutura de alta. Aqui, ó, 1, 2, 3, subiu querendo quebrar o topo. Se ele quebra esse topo, ele teria rompido o POI. Lembra que eu falei o POI? Se ele romper, ele reinverte. Mas ele não conseguiu romper o POI. Como ele não conseguiu, essa estrutura de alta que ele estava criando
ele não conseguiu finalizar, ou seja, ele está dizendo, olha, eu não consigo subir, porque tem uma oferta muito alta aqui, então eu vou cair, que é o que ele fez aqui. Ele tentou subir, não conseguiu criar esse movimento, que é isso aqui, é esse desenhozinho aqui, ó. Ele não conseguiu criar esse desenho, que era esse desenho aqui, ele não conseguiu quebrar esse topo, ok? Só quebrou o fundo, não quebrou o topo, não serve. Ele não quebrou. Como ele não quebrou, o que ele fez? Pou, caiu. Ok? Então ele está caindo porque ele não está conseguindo subir. Além, então, de ele estar numa região aqui de oferta, no POI de vendas, lembra que eu falei aqui? Ele tentou subir, não conseguiu quebrar essa região, tentou novamente, está caindo. Caindo fazendo o quê, Fregona? Muito provavelmente para quebrar este fundo aqui. Só que o mercado, time, não gosta de quebrar só uma regiãozinha dessa. Porque no fundo, a região forte aqui, fundo forte, é esse fundo aqui, ó. Então, analisando o gráfico dessa forma, ele tem várias liquidez aqui. Lembra que eu falei, ó, liquidez, ó, liquidez aqui, liquidez aqui. Liquidez aqui, liquidez aqui, liquidez aqui. Tem muito fundo de liquidez. O mercado geralmente gosta de vir pegar todo mundo. A gente está marcando aqui porque aqui aparentemente é um fundo forte. Ele criou esse movimento aqui de pernada, ó, ó. Ó, isso aqui é um fundo forte, tem que ser considerado, tá? Mas se ele romper este fundo aqui, ele muito provavelmente vem catar todo mundo nessa região. Então, ou seja, o que o mercado está fazendo nesse momento? Ele ainda no 1 hora não está ainda no fluxo de baixa. Ele não está no fluxo, ele está desenhando. Mas, Fregona, tá aí, como é que eu vou entrar? Para eu entrar, eu preciso esperar um gatilho. Gatilho. Agora vamos em busca de gatilho. Porque estamos olhando em 1 hora. 1 hora não fazemos entrada. A gente não vai trabalhar com holding, a gente não vai trabalhar com swing trade, a gente vai trabalhar com day trade. Então não adianta eu querer fazer entrada em 1 hora, vai ficar gigantesco o seu stop. Isso ali, cada candle desse aqui é 1 hora que está rolando. Ó, 1 hora, tem 1 hora, 1 hora. Cada candle desse aqui está durando 1 hora, é a duração do candle. Vamos diminuir para 15 minutos. Ó como é que já ficou em 15 minutos. Ó nossa marcaçãozinha lá. Ó como é que vai ficando o gráfico, ó. De maneira bem esquisitinha, ó, ele fez aqui o desenho de continuidade de baixa, ele já fez isso aqui em cima. Aqui nós temos uma região de vendas aqui, ó. Nós temos aqui um POI de 15 minutos, de POI 15 minutos de oferta. Nós temos um POIzinho aqui de 15 minutos. Ele está tentando de maneira bem feia, bem esquisita. Olha só, olha isso aqui, ó, time. Essa estrutura, esse desenho é de quê, ó? Olha isso aqui, ó. É de que esse desenho, time? Quebrou o fundo, quebrou o topo. Isso aqui é estrutura de continuidade de alta. Só que qual é o problema? O mercado, ele tá com uma tendência baixista. Fazer aqui um movimento de alta? Como assim? Há uma grande probabilidade do mercado estar fazendo aqui um inducement. Está induzindo as pessoas ao erro, dizendo, olha, agora eu vou subir, hein? E aí, do nada, de onde ele está exatamente aqui, que eu ia falar exatamente de onde ele está aqui, ele começar a cair agora. Daqui, ó, de onde ele está, ele cair. Ok? Porque ele vai vir testar a região agora que ele criou, que é essa região aqui. Aqui é o POI que ele criou. Ele vem testar e muito provavelmente, se ele romper, nós temos aqui mais um gatilho de vendas. Ok? Se ele romper, porque está bem pequenininho aqui esse POIzinho dele aqui, ó. Ó, esse aqui é um POI, ó, essa regiãozinha dele aqui, ó. Bem pequenininho, ok? Quando você marca a região, você compreende os pavis, tá? O pavio, ele é compreendido. Então, se tiver vários pavis ali, você vai pegar o maior dentro da pernada para subir. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um POI. E aqui é um POI no 15 minutos de demanda, que faz o mercado subir. Então, agora vamos ver o que o mercado vai querer fazer aqui. Dentro de uma região de vendas, de oferta, ele fazendo um POI de demanda, tá bem esquisito. Vamos ficar de olho. Vamos fazer como? Refinar o gráfico. Refinar. Vamos para 5 minutos. O que os 5 minutos está me mostrando aqui, time? Tem um FVG aqui no
nos 5 minutos, que não foi mitigado totalmente, ok? O FVG nessa região aqui, ó, que é o FVG. Ele mitigou aqui aproximadamente 50% do FVG, com esse pavio aqui, e muito provavelmente ele pode vir até aqui em cima, pegar toda a região do FVG para cair, ok? É comum isso acontecer, mas também ele fica preso aqui na região de 50% e cair daqui mesmo, tá? Cair de onde ele está. Os 5 minutos não está criando para mim até agora aqui nenhuma estrutura, nenhuma, nenhuma, não está querendo inventar nada. Se você quiser olhar melhor, vai no gráfico de linhas, ó, tá criando nada. Ah, Fregona, mas ele não criou uma estrutura de alta aqui, ó, aqui ele criou uma estrutura de alta, ó, aqui, ó, ó como é que ficou isso aqui, ó, isso é uma estrutura de alta, mas muito esquisita. Muito esquisito. Não tá com nenhuma garantia de nada. Ele tentou criar aqui novamente também a estrutura de alta, ó. Aqui, ó. Não conseguiu, ele veio aqui, quebrou e depois subindo, então ele está numa tentativa de induzir as pessoas ao erro. Então, na minha percepção, o que, que ele pode fazer aqui, time? Ele pode vir até essa região aqui, mas na minha percepção, ele pode vir aqui e aqui sim ele faz uma estrutura de baixa para procurar esse fundo aqui. Aqui nessa região aqui, a região do POI, quando ele voltar para testar, stops em seu aqui em cima, e você faz o movimento para surfar pelo menos 3-1, porque ele não vai deixar passar batida esses fundos aqui, time, ó, ele vai vir atrás disso aqui. Né, vamos jogar limpo, ele vai vir atrás disso aqui. Tem muita liquidez aqui ainda, ó, essa liquidez toda que ele não pegou aqui. Então ele está aqui cozinhando galo, gerando uma porrada de liquidez, capturando um monte de trader apressado, nervoso, ansioso, está pegando todo mundo aqui. Mas na verdade é esse movimento que a gente está esperando que ele faça. Só uma possibilidade. Se a primeira é essa aqui, chegar até aqui, ele desce, gera uma estrutura e vem em busca desse fundo aqui. Tá? A segunda opção que nós temos. Isso, pessoal, para vendas, tá? Para vendas. Para compras, só depois aqui, só se ele romper aqui embaixo. Se ele não romper aqui, não penso nada em comprar nada aqui agora. Nada, tá? Outra possibilidade, ele vir aqui para capturar todo mundo que está aqui. E como aqui é um POI de oferta, ele vem até aqui, mitiga essa região. Por aqui mesmo. Ok? E desce aqui já mesmo, criando a estrutura de baixa. Terceira possibilidade é de onde ele está aqui mesmo. Como? Vindo aqui, romper, subir, ok? E aí cria uma estrutura de baixa. Fregonas, compra só depois que ele romper esses fundos aqui, 3 horas da tarde agora, pode ser que ele faça ainda, porque o Shao anda bem, pela manhã e de madrugada, mas eu acredito que hoje, ainda o mercado já é 4 horas da tarde lá, ele pode ficar embaçando aqui, agarrando aqui, para depois ele fazer o movimento que ele quer fazer, tá? Aqui, como eu falei, é um POI de demanda no 15 minutos e aqui é um POI de oferta. Como a força vendedora está maior hoje no diário, hoje, a gente observa aqui, ó. Olha o movimento aqui, ó. Quebrou aqui, inverteu, mas voltou. Não conseguiu romper, voltou. Tá vindo em busca do fundo, ó. Isso que ele tá fazendo. Tá claro pra gente aqui. Não tem mistério, não. Ok? E aí, poxa, Fregona, mas tá aí. Eu vou ter que aguardar? Cara, tem que aguardar. A paciência do trader é fundamental aqui. Tá, eu não posso refinar? Pode, vai lá num minuto. Se ele criar essa estrutura num minuto, beleza. Se ele criar a estrutura de 1, 2, 3 no minuto, ó, ele poderia. Isso não é uma estrutura 1, 2, 3, tá, time? Aqui, ó. Ó, não é. E por que não é? Simples. Pelo fato de que essa pernada aqui tá maior do que essa pernada. O movimento é assim, ok? E não ao contrário. Isso aqui, muita gente erra nisso aqui, ó. Então ele pode cair daqui mesmo, tá? Cair aqui fica lindo, mas não é o movimento de 1, 2, 3, apesar de parecer que é 1, 2, 3, e não é. Essa pernada aqui na quebra quebrou também essa estrutura, então não serve, tá bom? Então isso aqui também pode ser uma indução ao erro. Aqui ele tentou fazer da mesma forma, quebrou também esse topinho, não pode, ele tem que estar abaixo do topo, tá? Então nesse caso aqui a melhor coisa é aguardar, até porque como eu falei, o mercado nesse momento aqui aparentemente está só gerando liquidez para enganar trader apressado. Aguarda. Aguardar também é operar. Tranquilo? Galera, se foi legal para você esse bate-papo, se foi legal para você o conhecimento, dá um likezinho, se inscreva aqui no canal, todo dia ao vivo estou com vocês aqui pelo YouTube, através do nosso canal e também lá no Instagram, sempre estou postando alguma coisa legal, alguma coisa nova para a galera poder estar compartilhando, sou sempre eu que respondo, então se você tiver alguma dúvida, foi legal para você, vamos direto ao ponto, vamos para cima, tá bom?
Beijo no coração, Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você prospere, cresça, evolua. Essa é uma baita oportunidade. Se você estudar direitinho, pode ser um auxílio da renda. Eu sempre falo, se você está começando, essa não pode ser sua renda principal. É muito risco. Você pegar o seu carro, vender porque você vai virar trade. Não faça isso. Não, põe o pé no chão, não faça isso. Isso aqui é para quando você já tem a sua renda, você já tem seu salário, você já tem sua forma de trabalhar e você quer um adicional, quer algo a mais, quer entrar no novo mercado de risco e ter uma parte separada para cobrir esses riscos. Aí vale a pena. Caso contrário, não vai na emoção, vai devagar, que no final vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima, até amanhã, terça-feira, se Deus quiser e permitir. Tamo junto, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.